Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos, TV Manaim. Em cada região do nosso país, nós temos um canal aberto onde você pode assistir os nossos programas, os nossos conteúdos. Você pode ver isso aí do lado do seu televisor. Se você não sabe o canal de TV aberto na sua região, aí do lado do seu televisor vai aparecer uma relação com todos os canais de TV, canais abertos, onde você pode assistir a TV Manaim. Você também poderá ter uma outra opção, que é você ver pelos canais da Sky, canal 87, nosso canal, ou 587, também ali estarão passando os nossos programas, ou ainda, se você preferir, nas nossas plataformas do YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, que todos já conhecem os programas, irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus, que participam conosco, são sempre muito bem-vindos e oram por nós e são nossos irmãos. A paz do Senhor a todos. Estamos novamente aqui, como de costume, com o nosso programa O Ministério é Maior que a Vida. Novamente com o pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, queridos. Pastor Guilherme. A paz do Senhor. Hoje nós vamos dar início a um momento um pouquinho mais à frente daquilo que tudo nós falamos. Os irmãos conhecem, todos os irmãos conhecem, que o ministério para nós não é acadêmico, apesar de que nós estudamos a Bíblia, aquilo que é o essencial, como todo, a participação na vida dele, temos as nossas EBDs, enfim, temos os nossos seminários, discutimos a doutrina, enfim. Mas o ministério para nós é muito como função, a vida da igreja. E nós vamos começar a avaliar fazendo um paralelo com a Bíblia, com o Novo Testamento, especialmente o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas apostólicas. Como é que é esse ministério para nós e como nós vemos o ministério na vida da igreja? No capítulo 6 do livro de Atos, nós vemos o início de um relato a respeito de ministério. Quando, após o crescimento da igreja em Jerusalém, quando aquelas duas grandes conversões, grandes momentos, aquelas duas mensagens impactantes de Pedro, e surgiu uma necessidade. E os apóstolos se reuniram. E aquilo que o Espírito Santo decidiu, claro, certamente, por revelação. O surgimento dos diáconos, já falamos muito sobre os diáconos, mas eles disseram, quanto a nós, perseveraremos na oração, é um assunto que vamos abordar depois, e no ministério da palavra. Ora, você há de convir, ministério da palavra, como? A palavra, a expressão ministério não tem lugar no Velho Testamento. Não existe a palavra ministério no Velho Testamento. Ministério é uma palavra do Novo Testamento, que é uma palavra que vem do grego, diaconia, a palavra. Mas então por que eles disseram ministério da palavra? Que palavra estavam se referindo? Velho Testamento não tinha? Novo Testamento não. O Espírito Santo está dando a eles uma direção. O ministério da palavra é o ministério de Jesus. Vamos lembrar no livro de Apocalipse, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. Jesus glorificado, Jesus ressurreto, Jesus glorificado. Então o ministério da palavra é o ministério de Jesus. Então eu começo. Esse é o ministério da igreja. E eu começo então pelo pastor Francisco Damiani. O que isso, como ensino, impacta para nós como igreja hoje, Damiani? Pai do Senhor, os irmãos, é importante, Amadeu, essa colocação sua, que o nosso ministério
ele não é um ministério acadêmico, mas ele é um ministério que emana da palavra de Deus. Assim como lá no princípio da igreja, né? Você citou aqui, Atos 6,4, quando os discípulos se reuniram, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, é um ministério do Senhor Jesus, porque a palavra ali é o Senhor Jesus. Lá no livro de Apocalipse já foi citado isso, né? O nome pelo qual se chama é a palavra. Então, nós hoje aqui, o tema do nosso programa aqui é o ministério. Então, o ministério, o que nós temos que ver hoje? Qual é a nossa condução? É olhar aquilo que eram as características gloriosas do Senhor Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, é um exemplo a todos nós, que Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, né? E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, tudo que o Senhor Jesus ele fazia era com amor e visando aquilo que era o projeto do Pai, que é a salvação de vidas. Então, o pastor, ele tem essas características, né? Ele sabe tratar bem. Nós podemos ver que o Senhor Jesus tinha um ótimo relacionamento com os seus discípulos, ele tinha um ótimo relacionamento com a sociedade, ele não trazia palavras duras, agressivas, ele trazia a verdade. A verdade ele sempre colocava porque era aquilo que prevalecia, né? Mas ele tinha um relacionamento com as crianças, né? Certa vez quiseram impedir as crianças de vir, dizendo, deixai vir as minhas crianças, né? Porque delas é o reino do céu. Então, nós vemos e temos aprendido, né, com o Senhor Jesus, esse que foi o nosso exemplo maior, né? É o nosso exemplo maior. Nós temos alcançado esta bênção, temos a cada dia nos esforçado, né? Porque o ministério também ele é um aprendimento, ele vem com aperfeiçoamento, né? O Senhor ele vem nos aperfeiçoando, o ministério da igreja ele vem sendo aperfeiçoado. Mas o mais importante de tudo isso que nós vemos e que os pastores eles devem estar atentos era essa questão do relacionamento, porque a nossa função como pastor é levar vidas a conhecer a salvação em Jesus. Então, isso o Senhor Jesus deixou bem claro quando ele tratava, quando ele reportava, mesmo aqueles que muitas vezes, para alguém, né, era uma pessoa difícil, eu acho que deveria ser tratado assim, ser tratado dessa forma, mas o Senhor Jesus sempre tratava com brandura e ele sempre tinha uma palavra segura, né? Ele sempre tinha uma direção segura para aquelas vidas e o objetivo final e princípio de tudo isso é a salvação de vidas. Francisco, né? Dentro disso que você está dizendo, é claro que Jesus é o bom pastor, né? Bom pastor. O exemplo daquilo que serve como dizer assim, para a nossa vida, né? Quer dizer, ele é aquilo que nos molda, né? Nós somos moldados por aquilo que ele diz. Por isso que o ministério é da palavra. Quer dizer, a palavra dele molda o nosso ministério. Por isso que é ministério da palavra e é o ministério de Jesus. Então você tem várias coisas aí que você falou. O primeiro ponto fundamental no ministério de Jesus é o homem para ser salvo. Entendeu? A grande, entendeu? O grande objetivo. Então, tudo que ele fazia, Guilherme, ele tinha como objetivo isso, mesmo nos momentos que ele fosse bastante incisivo e às vezes até duro, como foi com Pedro. Exatamente. Né? Então, mas quando ele visava, todo projeto estava centrado em vida eterna. Por isso, quando ele operava alguma coisa em alguém, ele dizia, vai, né? Isso. E não peques mais, vai em paz. Tua fé te salvou. Não peques mais. Deixo a minha paz vos dou. Ele vai falando, né? Sim. Entendeu? Então, tudo isso é uma
colocação muito importante. E outra coisa, Francisco, quando ele todas as vezes que ele se revela, ele fala ao homem, ele fala daquilo que o homem não sabe, não pensa, não imagina. Entendeu? Então, e mais na frente, Amadeu, sim, por não, mais na frente ele fala bem assim, eu sou o bom pastor, ele repete, eu conheço as minhas ovelhas. Exatamente, né? exatamente. E das minhas ovelhas sou conhecido. Exatamente. Então, isso é importante, né? Conhecer, né? Procurar estar perto, estar junto. E aí o Senhor é aquele que cuida das nossas vidas. Né? Eu só para você continuar. Uma vez, o Senhor mandou que nós falássemos um pouco mais sobre a figura do pastor. Tá? Jesus cria essa figura mostrando realmente a figura do pastor e da ovelha. Não é? A ovelha é aquele animal simples, às vezes indefeso, às vezes ingênuo, né? Facilmente se torna presa, né? Então, Jesus mostra sobre isso. Mas eu quero, só para você continuar isso aí, contar uma experiência muito interessante que um irmão que morou no Oriente, visitava, e ele morou um tempo no interior de Israel, na parte mais, naquelas regiões ali e tal. Ele disse que um dia ele estava num restaurante, era numa zona rural. Isso ele me contou. E ele era uma zona, entendeu, de campo e tal, mas parecia ser uma trilha de rebanhos, de ovelhas. Tal. E ele estava ali, ficou ali e tal, curioso, olhando aquela pastagem, aquela coisa toda. Ele viu, de repente, quando apareceu um rebanho com um pastor. Interessante que o pastor sempre vai na frente, o rebanho acompanha. O rebanho acompanha. A figura do pastor vai na frente, aquele cajado, aquela coisa toda. E ele ficou observando, e ali o pastor sentou debaixo de uma árvore, descansando, e o rebanho ali naquele, né, ali comendo a grama, tinha um ribeirozinho perto, bebia água, voltava e tal. Mas ele percebeu que aquilo ali parece que uma trilha de rebanhos. E, de repente, outros rebanhos apareceram. Ele disse que, Amadeu, eu contei mais ou menos 4 ou 5 rebanhos que chegaram naquela mesma época. Que essa diferença talvez de minutos, de horas, sei lá. E, de repente, eu fiquei ali e ficou aquele pasto todo tomado de ovelha. E os pastores, eram um grupo de pastores sentados debaixo da árvore, conversando, aquela coisa toda e tal. E eu tive uma curiosidade. Como é que vai separar? Como é que eles vão separar essas ovelhas? Poxa? E eu fiquei, eu não vou sair daqui enquanto eu quero saber como é que eles vão separar. E elas tudo parecidas, se misturaram e tal. Aí disse que, de repente, um deles levantou, conversou, se despediu e caminhou sozinho por uma parte do campo. Lá na frente, ele deu um grito. Ele deu um grito. Quando ele deu um grito, ele disse que ele olhou para o meio do rebanho. Rapaz, um rebuliço no meio do rebanho. A ovelha pula para lá, uma pula por cima da outra, sai por baixo daquela. Aí correu uma atrás dele, correu. É questão de minutos, o rebanho dele estava todinho caminhando atrás dele. Fantástico. Aí lembrou do texto, as minhas ovelhas... As minhas ovelhas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Isso é importante. Essa é a função do pastor, né? É conhecer a ovelha, né? Tanto é que o Senhor Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele começa a chamar os seus discípulos e era assim, heterogêneo, né? Uns sem cultura, outros desempregados, outros... E o Senhor, ele sempre tinha uma palavra, ele sempre teve uma palavra para cada um deles. Então, isso é o nosso exemplo. Nosso exemplo maior hoje
de ministério, de seguir, né? E de levar como objetivo principal a salvação do homem, é o exemplo de Jesus. É o exemplo, Jesus é o grande exemplo. Agora, eu queria trazer um outro ponto, e agora eu vou aqui agora apertar o Guilherme. Aperta aí. Guilherme, na palavra, né, nós já discutimos isso algumas vezes, nada é sem sentido. Nada está solto, nenhuma palavra está solta. Antes dele falar sobre ministério da palavra, ele usa uma palavrinha antes. O que você me fala sobre isso? Repete aí para os irmãos. Pastor Madeu, todas as vezes que nós falamos sobre ministério, o pastor Damiani já fez a abertura falando sobre isso, que nós temos um exemplo a seguir, que é o exemplo de Jesus, né? E o ministério é de Jesus, segundo aquilo que ele ensinou. Mas lá no livro de Atos, capítulo 6, quando os apóstolos vão designar pelo Espírito Santo o levantamento dos diáconos, os apóstolos dizem assim: nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. E isso é uma coisa que nos chama muita atenção. Talvez alguém ou outra pessoa possa até passar desapercebido por muitos, mas a função primordial do pastor conduzir o seu ministério passa inevitavelmente por uma vida de oração. Né? E Jesus foi o nosso exemplo nisso, né? Todas as vezes que nós vemos Jesus em momentos assim importantes do seu ministério, como ele vai eleger e chamar os 12, a Bíblia diz que ele estava no monte orando e depois ele desce do monte e vai e chama, né, Pedro e alguns que estavam ali pescando. Então, todas as vezes que Jesus ele vai tomar alguma decisão importante, isso é precedido de oração. Eu me lembrei de um texto aqui, e até separei para ler, que a importância de seguir o exemplo de Jesus. Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? E os apóstolos, os discípulos, depois apóstolos, né? Eles viram isso, porque lá em Lucas 11, diz assim: e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ou seja, eles ficaram admirados porque eles viam Jesus orando e viam a resposta da sua oração. E era diferente dos religiosos. Por quê? Porque Jesus ele tinha comunhão com o Pai. Então, uma oração, quando é feita na comunhão, o Senhor ele responde. Então, o próprio Senhor Jesus pautou o seu ministério precedido sempre nas suas decisões de oração. Então, isso é fundamental para o pastor. É a vida de oração, é a vida no altar. Guilherme, você colocou muitíssimo bem. Eu tinha deixado a parte mais difícil para você. Mas veja uma coisa interessante. Olha, quando os discípulos colocam aquilo ali, eles pedem a Jesus que ensinasse a orar. Então, ali já... Como devemos orar, né? Ali já há uma obrigatoriedade do ministério ser dependente disso. Da oração, né? Da oração. E é uma coisa que nós vamos abordar na hora certa, agora não, porque a oração... A oração que Jesus ensina tem muita coisa envolvida ali, né? Não vamos falar aqui agora porque é um outro assunto, porque a oração ao Pai, né? Quer dizer, então, e a forma, então há muita coisa aquilo ali que o ministério tem que estar intimamente ligado a isso. Não, é por isso que eles colocaram como base. Quer dizer, o início daquilo ali, a oração. Pode continuar. Nós vamos perseverar primeiro na oração e depois no ministério da palavra. Então, você quer conduzir o seu ministério de forma espiritual, com sabedoria,
você tem que ter uma vida de oração. Não tem outra forma. Tem que insistir, né? Perseverar ali é continuar, é insistir, porque a única forma, você não pode orar e parar de orar, você tem que continuar, não né? pode. Jesus foi um exemplo disso, né? A dinâmica disso aí é muito interessante. Os discípulos, eles estavam replicando na vida deles e do rebanho aquilo que eles aprenderam com o Senhor Jesus, né? Porque o Senhor Jesus, em tudo, ele foi dependente do Pai. Então, em tudo, ele orava ao Pai. Tudo ele colocava diante do Pai. Né? E nós, nesta hora, o nosso ministério, se o nosso ministério é o ministério da palavra, nós temos que estar totalmente dependentes da bênção do Senhor Jesus, da operação dele na nossa vida e na vida do rebanho. E foi um ensino que ficou fixado na vida deles, porque quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles estavam orando. Né? Quando veio o Pentecostes, eles estavam orando. Resultados de oração. Depois, quando eles foram, a primeira mensagem a segunda mensagem de Pedro, quando eles foram até a Porta Formosa, que o coxo é curado, eles iam à hora da oração. Né? Depois, quando Pedro, o Senhor deu a visão para ele ir até Cornélio para evangelizar os gentios, Pedro estava orando também. Então, foi uma experiência que eles tiveram. A conclusão aqui nesse primeiro programa nosso, o ministério de Jesus na nossa vida, ele precede da oração. Sim. Quer dizer, a oração é a oração que nos leva ao ministério de Jesus, né? Porque aí é uma coisa muito importante na nossa vida é por isso que nós falamos que o ministério é maior que a vida, porque o ministério de Jesus foi maior que a vida física dele, terrena dele, porque e é um assunto que nós vamos abordar no próximo programa. Nós estamos encerrando essa parte, mas nós vamos abordar aquilo, o ministério, o pastor Francisco Damiani começou, mas não deu tempo de concluir, nós vamos concluir no próximo programa. O pastor, o bom pastor, dá a sua vida pela ovelha. O que Jesus está nos ensinando com relação a isso? A ministério, o que ele está dando para nós, ele está nos ensinando um caráter de nobreza do ministério. Mas isso nós vamos deixar para o nosso próximo programa. Pastor Francisco. A paz do Senhor Jesus. Guilherme. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, nós estamos retornando então no nosso próximo programa, dando continuidade a esse assunto. Amém. A paz do Senhor a todos. TV Manaim, uma TV para você ver.